Isso aí, estamos aqui hoje no podcast Beta com o Pastor Gilberto. O Pastor Gilberto é um amigo meu e é um prazer, pastor, receber você aqui. O Pastor Gilberto é ali da cidade de Nova Fátima. Eu vou deixar ele falar um pouco dele, se apresentar. A gente foi, no tempo que eu fiquei ali em Nova Fátima como pastor missionário, o Pastor Gilberto sempre foi um cara que me ajudou, sempre esteve disposto. Nunca deixou com que a placa da igreja dele fosse maior do que o seu amor, do que a sua amizade. E quando a gente é desse jeito, a gente vê muito Jesus nisso. Jesus nunca deixou com que os conceitos fossem maior do que o seu amor. Tanto é que ele ia onde ninguém ia, ele tocava onde ninguém tocava. Jesus nos ensinou a ter um relacionamento com as pessoas, a se relacionar com as pessoas. E eu vejo muito isso no pastor Gilberto. Ele é um cara de relacionamento, ele é um cara muito amoroso, amigo, e eu gosto muito disso. Obrigado, pastor Gilberto, pela tua presença, pela tua amizade. Pode falar alguma coisa. É uma satisfação muito grande, Giovanni. Eu digo Giovanni, né? Mas pastor Giovanni. Para mim, pastor Giovanni, porque Deus tem um chamado na sua vida. E você, nas nossas pregações na igreja, eu sempre cito o seu nome em muitas pregações, porque aquilo que você fez em Nova Fátima, você marcou a história daquela cidade, marcou a vida de muitas pessoas lá. Criamos um laço de amizade muito grande na cidade, com os pastores da nossa cidade. Então, aqueles 2 anos que você esteve em Nova Fátima foi um tempo muito marcante, tá? Marcou a nossa vida. Como você mesmo disse, nós estamos em Nova Fátima desde 2009, eu e a pastora Vânia e a Lorena, minha filha, e pregando o evangelho, levando o reino de Deus às pessoas, as boas novas do evangelho, e fazendo isso que você disse, trazendo para as pessoas novidade de vida. Há uma vida diferente. Sim. Há uma vida de paz, há uma vida de alegria, há uma vida no espírito, onde Deus transforma o homem, né? O evangelho da transformação que está em falta, né? É verdade. Hoje, a pregação do evangelho, às vezes, ela perdeu essa magia, pastor, da transformação. Sim. Da pessoa, como disse Jesus para aquele cego em João 9, né? Será que é aquele cego, será que é ele mesmo? Ou seja, houve uma transformação. Sim. Né? O encontro com Jesus faz isso. Esse evangelho é o motivo da nossa alegria. Estamos em Nova Fátima, pregando esse evangelho, e tem sido bênção na nossa vida e na vida das pessoas. E para mim é um prazer estar aqui com você nessa noite. Cara, você marcou nosso ministério ali, tá bom? Maravilha, pastor. Obrigado mesmo pelas palavras. E você tocou num assunto muito legal. E você, da última vez que a gente se viu, você falou uma coisa para mim que eu não esperava, né? Para quem não sabe, quando eu passei por Nova Fátima, a gente abriu um projeto chamado Projeto Restauração. Eu lembro quando a mulher que trabalhava na minha casa, na época, o irmão dela morreu na rua por causa de bebida. E aquilo mexeu comigo. Porque eu sempre falava que eu ia falar de Deus pra ele, mas nunca fui. Não deu tempo. E de repente ela chega com a notícia: o meu irmão morreu. Morreu? Como assim morreu? Morreu por causa da bebida. Aquilo mexeu comigo. Eu falei assim: olha, enquanto eu estiver aqui, ninguém mais morre por causa de bebida. Vai morrer por causa de outra coisa. Mas na rua, desse jeito, não morre. E como a gente tinha um espaço muito grande, eu falei assim, a gente sempre ouvia a palavra, né? Usa o que você tem, oferece o que você tem para Deus. E aí eu falei assim, vou oferecer o que eu tenho, vou oferecer a estrutura que eu tenho e vou
chamar todo morador de rua. É certo que Nova Fátima é pequeno, né? Sim. Mas tinha umas 7, 8 pessoas na rua ali. Na rua. Por causa da bebida, alguns por causa de droga. E aí a gente começou a fazer esse trabalho e de repente o projeto começou a andar. Gente chegando, né? Às vezes até de outras cidades e tal. E você naquela época nos ajudou bem no pedra, começo. Né? Chamava Pedra ali, na Pedra de Nova Fátima, né? E aí começou a entrar um monte de gente. E aí eu lembro que uma pessoa lá da saúde ficou braba. E com razão até. Porque a gente não tava dentro da lei. A gente não estava enquadrado dentro de tudo que as normas sanitárias, as normas né, sanitárias, na época. Né? E é uma burocracia tremenda, né? Para você abrir uma casa de recuperação, sim. Tem que ser piso branco, tem que ter isso, tem que ter aquilo, um negócio fora do comum. E nós não tinha nada disso, a gente não tinha psicólogo, a gente não tinha medicamento, era no peito e na coragem. Mas tinha um amor, né? Mas tinha amor, Giovanni? Tinha amor, tinha Jesus. A gente dava café da manhã, almoço, café da tarde, janta todo dia para todos os meninos. A gente dava palestra de manhã, palestra de tarde, palestra à noite para todos os meninos. Então, era um tratamento assim, comiam bem, ouviam a palavra de Deus e estavam sendo transformados. Eu lembro que a pessoa da saúde lá chegou na minha casa e falou assim: você precisa fechar o negócio. Você precisa fechar o negócio. Fechar esse projeto. Mas por quê? Não, porque você tem que fechar, não pode estar aberto, não está dentro das normas e tal. E eu falei assim, se eu não fechar? O senhor falou, se eu não fechar, nós vamos com a polícia lá segunda-feira e vai interditar. Eu falei assim, se você falei, olhando no olho dela, eu falei, se você fechar, eu trago todo mundo para minha casa, eu quero ver você fechar minha casa. Acho que ela ficou sem palavra. Eu lembro que eu fazia parte eu era presidente do Conselho de Saúde do município na época. Sim. E uma das questões que a gente sempre brigava com ela, né, com essa secretária, era justamente isso. Deixa ele fazer esse trabalho, deixa ele abençoar. As pessoas estão morrendo na rua. Sim. Né? As pessoas estão... essa pessoa que você citou aí não foi o primeiro a morrer. Né? Havia tendo um caso recorrente na cidade de morte de pessoas por causa do vício. E a nossa briga no conselho também era justamente para que ela pudesse amenizar, ajudar. Sim. Mas é aquilo, né? O amor tentando falar mais alto, mas ela... Sim. A gente entende hoje que ela estava exercendo a profissão. Ela estava certa. Ela estava com razão. Só que a gente também não estava errado. Não estava errado, é verdade. Entendeu? Igual você falou um dia. Falou assim, mas você prefere que eles fiquem na rua? É melhor ficar na rua? Melhor ficar na rua do que... Daí, para resumir o que eu tava falando, você chegou para mim e falou assim, Giovanni, de todos os meninos que passaram por ali, nenhum deles voltou a beber e a usar droga. Ó, um tá casado, o outro tá na igreja, o outro tá firme, o outro... Então isso, porque para mim eu não tinha essa informação. Para mim eu saí, cada um, recaída, o que mais tem, é comum. Não, uma das coisas que nos chamou muita atenção ali é porque a gente... Na igreja, a gente tem esse trabalho de estar sempre procurando levar algumas pessoas que passam por esse problema, né, Giovanni, de dependência química. Sim. E a gente leva para algumas clínicas, porém, a gente sabe que o índice de 10, às vezes, 1 fica livre do álcool. Sim. E das drogas. A gente sabe mais ou menos que é por aí, né? É por aí. De 10, 1 fica livre. Inclusive, nós levamos alguns já e retornaram e, infelizmente, às vezes voltam na mesma prática desse vício. E dessas pessoas que participaram desse tratamento lá em Nova Fátima, contigo, durante esses 2 anos, eu não tenho conhecimento de ninguém mesmo, sabe? De ninguém que voltou a ter esse envolvimento. Inclusive, nós tivemos não vou citar o nome, mas... Uma pessoa que nós pegamos, não sei se você lembra, quando eu tinha um carrinho, um Fiat Uno, né? E você, pastor, eu estou com uma situação de uma pessoa que está na pedra e ele está em coma alcoólico, eu preciso do senhor. E nós pegamos o Uninho e fomos para lá. Chegando lá, pegamos aquela pessoa,
Ele em coma alcoólico, Ele tava vomitando, né? vomitando, Sangue muito já. mal, sangue. E nós levamos para o hospital e o médico, quando viu aquela situação, disse: vocês são loucos? Como é que vocês vão trazer um cara desse aqui? Na situação dele, você tem que ter trazido a chamada ambulância, o que vocês vão fazer? Daí você mencionou que você está levando ele para a clínica de recuperação, mas e o médico questionou, dizendo: você não pode levar ele para a clínica, ele tem que ficar internado, ele tem que ficar no hospital, ele não pode ficar lá por causa disso, ele está quase morrendo. E se ele morre na mão de vocês? E uma frase que me marcou foi: você disse para eles, você disse assim: é melhor que ele morra a gente tentando ajudar ele, do que ele morrer lá na pedra, morrer lá na mata, no Mato Royce, que chamam, né? Morrer lá, eu sabendo que eu poderia ter ajudado, poderia ter feito alguma coisa. E agora você mencionando essa história da primeira pessoa, talvez seja isso que te motivou a pegar ele naquele dia. Motivou a levar ele. E hoje, ele se encontra, resumindo, hoje ele se encontra recuperado, casado, trabalhando. Então, vidas que foram restauradas pelo amor, pela palavra de Deus, a palavra da restauração, palavra de vida, palavra rema, palavra que entrou no coração desses homens. Muitos estão na igreja, muitos estão trabalhando, sabe? Uns não estão frequentando uma igreja, mas aquilo que eles receberam do poder de Deus foi tão forte que até hoje, graças a Deus, não se encontram mais debaixo de dependência, né, química. E foi algo muito forte que aconteceu. Que legal. Muito legal mesmo. E pastor, você acredita que uma pessoa pode ter um encontro com Deus e não ser transformada? E não mudar? E não ser transformada. E continuar do mesmo jeito. Você acha possível? Rapaz, sabe, eu acredito que não. Acredito que se você realmente teve um encontro verdadeiro com Deus, se você, sabe, você pode até, pastor Giovanni, meu entendimento, eu acredito assim, às vezes a pessoa ela pode ter um encontro com Deus, saber que Deus fez na vida dela, né? Por exemplo, existem muitas pessoas que receberam uma bênção na igreja. Sim. Quantas pessoas não foram curadas? Muitas. Se todas as pessoas que foram curadas na igreja estivessem dentro da igreja, hoje nossas igrejas estariam abarrotadas. Não tinha lugar. Os 10 leprosos, um só voltou para agradecer, mas foi curado. A Bíblia diz que foi curado. Houve algo que aconteceu na vida dele. Sim. Entendeu? Foi uma experiência. Foi uma experiência, mas eles não ouviram uma palavra que eu acho muito importante. Certo. Que é: vai, a tua fé te salvou. A palavra da salvação. Às vezes a pessoa recebe algo, mas aquilo acaba. É como o filho pródigo. O filho pródigo, longe da casa do pai, longe da presença do pai, ele era uma riqueza finita. Sabe? Uma riqueza finita. Uhum. É diferente daquela água viva que Jesus disse: aquele que beber de mim nunca mais terá sede, aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Há uma diferença. Sim. A pessoa distante, eu entendo, pastor Giovanni, que ela tem algo momentâneo por um tempo, por um período, mas que aquilo vai se acabando. É que nem a riqueza do filho pródigo, aquilo foi se acabando, ao longo do tempo foi se acabando, enquanto tinha uma alegria que o pai proporcionou a ele, mas chegou uma hora que aquilo acabou. E ele teve que cair em si para que não... Então, eu acho assim, quem tem um encontro verdadeiro com Deus, entende a razão da vida dele, a razão da sua existência, o propósito de Deus na vida dele, pode até largar por ingratidão, talvez, ou por uma renúncia, mas eu acredito que não. Eu acho que, sabe, eu não quero pensar que alguém seja tão... Uhum. A gente sabe que acontece muito das pessoas
Inclusive o apóstolo Paulo, ele fala, o escritor de Hebreus, né? Ele fala algo a respeito disso, pastor. Hebreus capítulo 6, eu estava lendo a Bíblia aqui, Ele diz assim: pois é impossível trazer de volta o arrependimento daqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-los na cruz, expondo a vergonha pública. Sim. Eu entendo que essa passagem é alguém que já teve uma vida, pastor, de profundidade, alguém que se aprofundou em Deus, alguém que já teve uma experiência com Deus, algo que você diz, de conhecer a Deus. Certo. Então ele conheceu a Deus, ele teve uma experiência com Deus, ele teve experiências de dons dados por Deus, de capacitado por Deus, mas por algum motivo ou por algo, ele não quis se arrepender mais, porque a nossa vida é feita de arrependimento. Sim. A nossa caminhada é arrependimento, nós temos que nos arrepender. Não adianta eu achar que não preciso do arrependimento. Eu me arrependi uma vez e... Já tá bom, né? Tá bom. E aí... Tem aquelas pessoas que falam assim, pastor, elas acham que estão falando bonito. Mas eu olho e falo assim, rapaz, a pessoa não sabe o que tá falando. Tem aquelas pessoas que falam assim, eu não me arrependo de nada. Se eu pudesse, faria tudo de novo. É ou não é? Tem bastante. Rapaz, tem muita gente que usa essa frase. Não sei se por bonito, né? Não, eu não me arrependo. Ouve outras pessoas falando. Porque quando você não se arrepende de nada, você não é inteligente. Você é alguém que tá agindo de uma maneira burra. É ou não é? Sim. Porque, gente, arrependimento não é remorso. Não é você ficar se lamentando. Arrependimento é mudança. Arrependimento é eu faria diferente. Exato. Porque, pastor, por mais que a pessoa seja boa, legal, top, mas ela vai errar. Todo mundo erra. A gente erra, às vezes, muitas vezes como marido, como pai, como filho. Só que a nossa vida tem que ser feita de arrependimento. Constante. Porque arrependimento não é eu ficar chorando. Não, arrependimento é eu errei, pisei na bola, mas eu me arrependo. Eu quero fazer diferente. Então, isso é arrependimento. E Jesus sempre pregou arrependimento. João Batista falava, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus falava, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, a vida do cristão é uma vida de arrependimento. Se é uma vida de arrependimento, é uma vida de transformação. Diária, né, pastor? Diária. Então, um dia eu ouvi uma história, o pregador subiu no altar e falou assim, irmãos, eu vindo para a igreja, e ele todo bonito, de terno branco e tal. E ele, irmãos, eu vindo aqui para a igreja, passou um caminhão enorme em cima de mim, mas passou em cima de mim. Aí ninguém acreditava. Ninguém acreditou, né? Porque ele tava tudo limpinho. Falou assim, você viu, gente, como vocês não acreditaram no que eu falei? Da mesma forma, quando alguém fala para mim que teve um encontro com Deus e continua do mesmo jeito. Não houve mudança. Não dá para acreditar. Porque não dá para acreditar que uma coisa tão grande se encontrou com uma coisa tão pequena e não aconteceu nada. Então, hoje existe uma briga, né? Salvação. O que eu preciso fazer para ser salvo? A resposta minha é nada. Eu não preciso fazer nada para ser salvo. Salvação é pela graça. Efésios 2:8. Vós sois salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura de Deus, feitos para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então hoje, pastor, existe um povo, um grande número de gente, de pessoas, que entendem e pregam que você só precisa confessar para você ser salvo. A hipergraça. A hipergraça. A graça que não te transforma. Né? Que
É uma delícia, né, pastor? É uma beleza, né? Assim, a pessoa fala, não, você só confessou Jesus, você já vai pro céu. Você não perde a salvação, né? A doutrina é que você não perde a salvação. Eu já acredito que a salvação se renuncia. Sim. Da mesma forma que eu tenho que confessar, porque a Bíblia diz, se com a tua boca confessares e no teu coração creres, serás salvo. Então, se eu tenho que confessar para ter a salvação, para eu renunciar, eu preciso renunciar. Eu renuncio através de palavras, eu não quero mais, porque Deus não é um carrasco. Sim. Um presente não é uma sentença, pastor. Sim. Eu te dar um presente, eu não tô te obrigando a ficar com aquele presente pro resto da tua vida. Exatamente. Se você não quiser, você vai pegar o quê? Vai pegar e vai falar, não quero mais. Exatamente. Você vai jogar, você vai enterrar, você vai fazer o que você quiser com ele. Mas não é uma sentença. Eu não tô te dando um presente que ó, tá aqui, uma punição. Não. Deus nos dá a salvação como um presente de graça, não por obras. Sim. Então, aí tem um pessoal que pensa assim, eu sou salvo, creio em Cristo, sou salvo. Aí eu saio ali na rua, pequei, perdi a salvação. Meu Deus, me perdoa, me dá a salvação de novo, volta. Esse negócio de perder, não é isso. Por isso que eu acredito que é uma renúncia. Porque uma renúncia é algo que você fala assim, eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu acho, só cortando, pastor, Sim. eu acho assim que é gradativo, né? Pouco a pouco, a pessoa vai, ela vai renunciando. Vai renunciando. Pouco a pouco, né? Ela vai abrindo mão de alguns valores, ela vai abrindo mão de algumas coisas. Sim. Quando ela vê, ela não quer mais. Ela não quer mais. Já não tem mais força, já não tem mais vontade, já, né? Ela se vê amando outras coisas. Eu entendo, pastor. Aquilo que o Jesus disse, existe uma frase que não me recordo quem disse, mas disse assim: a salvação não vai te custar nada, porque custou tudo para Jesus. Sim. Mas a permanência, a vida de salvo vai te custar tudo que você tem. Sim. E é uma grande verdade. Jesus diz assim que o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um grande tesouro, vendeu tudo o que tinha, foi lá e adquiriu para si. Então é tudo, não tem... Aquele que quiser vir após nós, negue-se todo dia. Né? É uma renúncia diária, é toda a sua vida, todo o seu ser. Então não tem... eu não posso estar dizendo, olha, eu sou meio salvo, não existe, né? Que nem não existe meio grávida. Ou você ou você não é. Ou você segue ou você não segue. Você começou falando um negócio interessante. Deixa eu ver se eu lembro. Não, agora até esqueci. Ah, meu Deus, vai falando aí que eu vou lembrar. Fugiu, me deu um branco agora. A respeito do quê? Não, que você... Agora esqueci, meu Deus do céu. É quando dá um branco? É da salvação. Mas falando um negócio interessante de salvação. Lembrei. Jesus, ele fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não impõe nada. Você começou falando que pessoas são curadas, né? Na sua primeira fala. Pessoas têm experiências com Deus. Essas pessoas que têm experiência com Deus são as pessoas que estão enquadradas dentro dessa palavra de Jesus. Vinde a mim. Exatamente. Então Jesus, ele não coloca imposição nenhuma no vinde a mim. Ele diz, vinde a mim. Sim. É o vinde como estás. Você está usando droga? Vinde a mim. Está em depressão? Vinde a mim. Você roubou? Vinde a mim. Você cometeu um monte de pecado? Virou a casaca? Vinde a mim. Eu vos aliviarei. Ele cura, ele toca, ele dá experiências. Não, ele não te cobra nada, ele não te impõe nada no vinde a mim. Mas daí ele diz outra palavra, ele diz assim: aquele que quiser vir após mim. Então tá, para você vir até Jesus, você não precisa fazer nada. Mas depois ele diz assim: você já viu, você já teve uma experiência comigo, agora você quer me seguir? É como se ele tivesse de frente, chamasse. Pronto, vem. Experimente da minha bondade. Aí ele dá a bondade. Porque a bondade de Deus, ele dá para todos. Para todos. O ar que você respira. Ele amou o mundo. Tem muita gente, pastor,
que ele confunde a bondade e a misericórdia, os feitos, os benefícios de Deus. Às vezes fala assim, nossa, mas Deus me abençoou. E às vezes ele é ricamente abençoado em tudo, tem uma família abençoada, um trabalho abençoado, saúde, ele é próspero financeiramente. Então ele julga que por ele ter aquelas bênçãos, a bênção de Deus, a bênção de Deus na vida dele, ele tem a presença de Deus. Ele tem a presença de Deus. E não é bem assim. E não é bem assim. Esse vinde a mim é como se Jesus viesse de encontro para você, olha, tem isso aqui. Opa, quer? Agora tem outra coisa que eu quero que você entenda. Agora você vai ter que vir após mim. Exatamente. De volta e vamos caminhando. Né? Vamos caminhando. Você quer seguir? Uma coisa é ir até Jesus. Outra coisa é seguir a Jesus. Seguir a Jesus. É bem colocado. Porque todo mundo quer ir até Jesus. Todo mundo precisa de Deus. De alguma maneira. Todo mundo quer ter um benefício de Deus. Quer ser abençoado por Deus. Mas seguir a Deus exige um certo nível de renúncia. Então, assim, vinde a mim todos, eu vos aliviarei. Agora, você quer me seguir? Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o processo de discipulado. De negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Aprendei de mim. Aprender é um processo. Só que depois, você vê, para essas pessoas aqui do vinde a mim, ele não pediu nada. Mas para quem quis seguir, ele já pediu muita coisa, tudo. Só que depois que você passa por esse processo de seguir Jesus, ele tem outra palavra. Ele diz assim, ide por todo mundo. Então ele fala, vinde a mim, vinde após mim, e ide por todo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Então é um processo. E você pode parar aqui na primeira parte. Na primeira parte. Mas você pode progredir e prosseguir. Aí o que acontece, pastor? Eu acredito que salvação tem muito a ver. Claro, salvação é pela graça, isso é óbvio. As pessoas ficam brigando. Não é por obras. É óbvio que não é por obras. Não é pelas obras, mas é para as obras. Sim. Eu sou salvo para uma novidade de vida, para algo novo de Deus. Então, isso é simples, mas as pessoas ainda querem discutir o óbvio. Mas beleza. Isso que a gente está falando, talvez você não seja evangélico e tá complicado para você entender. Mas fica tranquilo que você vai entender. A gente está falando aqui um pouco de teologia, né? O estudo de Deus, o estudo da Bíblia. E nós estamos falando sobre a doutrina da salvação, que é algo muito mal compreendido pelos cristãos hoje. Né? Então, o que eu entendo, pastor? Jesus ele fala das 10 virgens. Ele fala que 5 eram loucas, 5 e 5 prudentes, né? Sim. E aí, quando o noivo chega, as 5 que tinham azeite, elas entraram. Sim. Só que as outras não tinham azeite. Né? Elas queriam pegar azeite das outras virgens que tinham. Mas aí as virgens falaram, vai e compra para vocês. Só que quando elas foram, a hora que elas chegaram, o noivo já tinha chegado. E aí o noivo chega e fala assim, eu não vos conheço. Ou seja, azeite tem um simbolismo na Bíblia que é o Espírito Santo. Sim. E Jesus depois ele fala, eu não vos conheço. Então olha que interessante. Eu entendo, pastor, que o que vai fazer você ser salvo é a tua intimidade com Deus através do Espírito Santo. Porque uma coisa é eu conhecer a Deus, a outra coisa é Deus me conhece? Tipo, eu conheço o Silvio Santos. Nossa, Silvio Santos. O Silvio Santos me conhece? Ou seja, conhecer não é ter intimidade. Tem gente que conhece a Deus, teve até experiência com Deus, mas Deus nem sabe quem é. Porque não tem intimidade, porque não tem o Espírito Santo, porque não tem azeite. Porque não está com fogo aceso. Você está entendendo? Então, tem um versículo na Bíblia que é uma chave. Diz assim, o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Ou seja, o que é penhor? Garantia. Sim. Então, o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Então, assim, se eu tenho o Espírito Santo, eu sou salvo. Se eu não tenho, eu não sou. Exato. Então, eu penso assim. Agora, é possível eu ter o Espírito Santo e continuar vivendo da mesma forma? Não. Não. É claro que a gente não muda da noite pro dia,
mas a gente sempre vai mudando. E se eu não mudar, pelo menos eu não vou viver como se não estivesse errando. Sim. Porque o pior cego é aquele que não quer enxergar. É aquele que peca e pra ele tá normal. Não tô fazendo nada demais. É ou não é? Sim. Complementando essa tua linha de raciocínio, pastor Giovanni, quando Jesus fala do joio, e do trigo, Jesus ele fala assim: o reino de Deus é semelhante a um agricultor que semeou a sua semente no campo, e ao passar do tempo dormiu o agricultor e veio, e jogou uma outra semente, a semente do joio, e cresceram os dois, e vindo os seus servos, disse: vamos arrancar. Ele disse: não, deixe que cresça os dois, para que não se perca o trigo. E depois Jesus explica essa parábola. Se a gente for ler essa parábola no livro de Mateus, no capítulo Mateus 13, Jesus ele fala a respeito, e aí os discípulos perguntam: quem que é? Me explica para nós, o que é esse joio? O que é esse joio? Eu entendo, pastor, que essa linha esse joio, nós estamos vivendo um evangelho onde Jesus ele explica a parábola do joio. Ele diz assim: olha, o campo é o mundo, a semente é a palavra, o semeador o trigo são os filhos de Deus, e o joio são os filhos do diabo. Ele diz que Satanás veio e implantou dentro do reino. Dentro do reino, ele está falando do reino. Se você ler a parábola, ele está se referindo ao reino. Ele está dizendo assim: existe um reino que foi maculado, existe um reino que foi levado, uma semente, dormiu e foi lançado uma semente ali, se misturou e cresceram os dois juntos. E ele diz assim: naquele dia vai crescer os dois, mas naquele dia os anjos virão e arrancarão primeiro o joio e lançarão no inferno. É muito claro isso. Jesus disse assim, é muito claro o que Jesus disse assim. E o trigo, Jesus recolheria para si, para as moradas eternas. Então, a gente tem que tomar cuidado. Nós estamos vivendo algo que eu entendo que não é novo. Nada é novo na terra. Sim. A Bíblia diz que nada é novo. Tudo que foi, já foi, né? Sim. Então, isso Jesus passou no seu tempo, o apóstolo Paulo passou no seu tempo, os apóstolos passaram no seu tempo, da igreja, do reino, ter algumas pessoas que o diabo sempre jogou a sua semente e maculou o evangelho. E o que nós precisamos é viver o verdadeiro evangelho. Se nós tivermos a semente da verdade, pode passar tempos e tempos, a verdade liberta. A verdade, ela transforma. Eu preciso da verdade, eu preciso ficar com a verdade, eu preciso conhecer a verdade. Sim. Conhecereis a verdade vos libertará. E esse podcast, pastor, esse período que nós estamos vivendo, muitas pessoas vão estar vendo, e pode estar tirando a sua dúvida, né? Sim. É viver o evangelho, é você ler, olha, Deus está dizendo, ficarão de fora, 1 Coríntios 9, do 11 ao 13, me fala, ficarão de fora do reino de Deus, idólatras, feiticeiros, sodomitas, ladrões, bêbados. É claro, não herdarão o reino de Deus. Eu não posso negar essa palavra. Sim. Eu tenho que pegar isso e falar, não, Deus não quer que eu viva bebendo, Deus não quer que eu viva me prostituindo, Deus não quer que eu estrague meu corpo, é templo do Espírito Santo, é morada de Deus. Sim. Então esse conceito de mudança não só de mente, de entendimento, de que eu sou mordomo do reino, mordomo das coisas celestiais. Então, quem ama, eu aprendi uma frase, quem ama cuida. Eu vou cuidar do meu próximo, mas a Bíblia também diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu também tenho que cuidar de mim. Eu tenho que olhar para mim e entender que isso aqui é corpo do Espírito Santo. Sim. Não é verdade? Então, esse conceito que nós temos hoje no mundo de que tudo pode, hoje nós temos uma não sei se você viu, uma reportagem do Justin Bieber. É Bieber que fala? Justin Bieber. Justin Bieber. Né? Pega isso aí que meu inglês é fenomenal. Ele fazendo uma oração de agradecimento a Deus e depois fumando maconha. Nós temos um Neymar
né? Que vive se escandalizando para todo lado, você não vê arrependimento. Não vê arrependimento nele. Sim. E é uma pessoa que influencia. É verdade. Não influencia ou não influencia? Então, disseminando uma semente terrível nos jovens hoje. Sim. Né? Porque hoje tem muitas pessoas que conhecem mais o Neymar do que... Né? Quantos mil seguidores esse cara não tem? Milhões. Quantos milhões de pessoas não tem? Né? Com certeza. Esse cantor, quantos milhões de pessoas não tem? E qual é a influência que ele leva para dentro da... Né? Você é um músico de excelência. Às vezes eu brigo com as pessoas. Se você tem tanto louvor gostoso para você tocar, por que você vai pegar um louvor que às vezes você não sabe a procedência, você não sabe quem fez, você não sabe a letra? Antigamente eu gostava do louvor do Legião Urbana. Antes de me converter, como eu gostava do Legião Urbana. Uhum. Depois eu fui ver que aquela letra da Legião Urbana o Renato Russo tinha feito pro namorado dele. E você, na sua mente, aquilo ali era uma ministração que ele estava falando, algo que ele estava falando a respeito do seu namorado, né? Sim. Que, né, muitas vezes as pessoas não têm esse entendimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Você não ser extremista de um lado, mas a Bíblia diz para a gente ser moderado, né, ser sal da terra e luz do mundo. Você tem gente que não tem sal, pastor. Sim. Ele se tornou insípido. Ele não é luz, ele não na escuridão ele não faz diferença nenhuma. Então é complicado isso. Né? E é legal que hoje as pessoas dentro da igreja, elas colocam, muitos líderes, pastor, eles colocam uma máscara de politicamente correto, Sim. né? Para atrair gente. E na verdade, tá sendo reprovado por Deus. Tá sendo reprovado por Deus. Porque assim, eu acho que a gente tem que ser coerente com a nossa fé. A gente tem que ser coerente. O que a minha fé diz acerca de tais assuntos? Diz que é pecado? Então é pecado. Tá, mas tem como... então quer dizer que o homossexual é pecado? Cara, a Bíblia diz que é. Sim. Tá, mas e aí? Você tem preconceito? Nenhum. Amo ele como... Sério? Mas então você seria amigo de um... Cara, Toda tem um vida. monte de amigo homossexual. Sim. Que a gente brinca, a gente dá risada, a gente zoa, né? É coisa, cara, normal. Sim. Mas agora, se eu querer pegar e falar que é normal ser crente evangélico e homossexual, eu vou estar mentindo. Você tá entendendo? Ah, mas é um absurdo? Não, é um pecado. Sim. É igual eu falar que eu ser crente e ser adúltero é normal. Ser crente e ser mentiroso é normal. Não é. Entendeu? Entendi. Agora, um homossexual pode ser da igreja? Deve. Deve, contanto que ele entenda. Que a prática dele... Eu tenho muitos pecados que eu luto pra vencer. Sim. Você tá entendendo, pastor? Só que eu não coloco cauterizo minha mente pra falar assim, isso é normal. É normal. Eu fazer isso é normal. Não é normal. Não é normal. Desagrada o coração de Deus e eu tenho... Aborrece a Deus. Aborrece a Deus, me separa de Deus. E se o Espírito Santo está dentro de mim, eu preciso ter essa consciência do pecado. Exatamente. Então as pessoas querem tirar a consciência do pecado. Então, aí você vai falar um negócio desse, você vira preconceituoso, você vira homofóbico. E na verdade, não. A gente, cara, a gente ama... A igreja está aberta para todos, mas não está aberta para tudo. É uma diferença, né? Agora, cara, igual... Cada religião tem o seu segmento e a gente tem que ser coerente com a nossa religião. Sim. É igual, se o cara é espírita, ele tem que acreditar em reencarnação. Sim. O cara que é espírita, ele não vai acreditar que vai pro céu ou pro inferno. Sim. Seria incoerente da parte dele ele falar não assim... Não, em ressurreição, né? Então, tem religiões que acham essa prática normal. Então, vai para essa religião, não tem problema nenhum. Agora, imagina, eu falar para você que eu sou católico e não ter devoção nenhuma à Nossa Senhora. Não tem. É incoerente? Incoerente. É ou não é? Sim.
eu falar que eu sou católico, eu não conheço muito da doutrina católica, mas eles acreditam no purgatório, né? Sim. E não acreditar no purgatório, por exemplo, entendeu? Cada religião tem sua doutrina, tem seu segmento. Então, se eu digo que eu sou uma coisa, eu preciso acreditar naquilo. Exatamente. Eu preciso ser coerente com aquilo. Eu tenho que ser coerente com aquilo. Então, é isso que eu penso, pastor. Legal. Essa tua linha de raciocínio, pastor, foi bem pertinente, né? Nos dias que nós estamos vivendo, na juventude que nós estamos enfrentando, as pessoas sem referência, a nossa maior preocupação como pastor, as pessoas às vezes elas perdem referências de santidade, modelo do que é certo, do que é errado, está se relativizando, é muito relativo. Ah, não, isso é muito teológico de pensar, nada contra, pastor, mas eu tenho minhas ressalvas com pessoas, às vezes que às vezes ele não tem um comprometimento, não tem um aprofundamento, não tem uma liderança, ele não submete a nada e a ninguém. É aquilo que ele acha, e aí ele usa a sua influência da mídia, que é muito boa por um lado, mas ela mal usada, ela se torna uma bomba. Você pega um jovem, você pega um adolescente e inculca na cabeça dele algo danoso, algo que não é verdadeiro. Sim. Às vezes eu vejo aquele vereador de Belo Horizonte, como é que é o nome dele? Ele é vereador, agora ele é candidato a deputado federal. O Janones? Não, é um rapaz novo, muito novo. Me fugiu o nome dele. Enfim. De Minas Gerais? De Minas Gerais. O Nicolas? Nicolas, exatamente. Crânio, menino é um crânio. Inteligente demais. Inteligentíssimo, um menino de Deus, cara que Deus usa ele para essa geração. Aquele cara, ele deveria... Ele tem um potencial de ser presidente. Potencial enorme. E não para o reino, ser usado para o reino de Deus, pastor. Sabe, muitos jovens das nossas igrejas precisavam conhecer. Esses dias no grupo de jovens lá na nossa igreja, eu estimulei, pessoal, abram, sabe, vê lá a postagem do Nicolas, segue ele no Instagram, procure saber, porque uma mente jovem, uma cidadania, ele usa a cidadania do reino de uma forma correta, de uma forma muito centrada, defende seus princípios, seus valores, um cara muito para frente. Sim. Sabe, eu acho muito legal, eu acho pessoas como ele deveriam ter mais oportunidade no reino, dentro das igrejas, para expor o modelo, seguirem aquele modelo. Sim. Sabe, esses dias eu vi ele batendo de frente com aquela cantora Priscila Alcântara, Sim. Sem medo, ele bate de frente com ele é o bruto, Calil, que o cara é um coronel lá em Belo Horizonte. O cara chega, senta na mesa com ele, naquele aqueles dois irmãos que... Não me fugiu o nome dos dois irmãos, que tem uma rede social enorme também, que desvirtuam muitos jovens, muitas crianças, alguns conceitos errados. Então eu acho que essas referências boas deveriam ser mais aproveitadas, né? Sim. Dentro da igreja, ainda mais nesse contexto político que nós estamos vivendo hoje, né? As pessoas criticando, mas crentes se envolvendo em política, essa polarização que tem, esse medo de se falar de algumas coisas, porque pode ou não pode. Então, e ele vem abertamente, expressa seu ponto de vista. Eu acho isso muito legal. Muito legal. E muito bacana, né? Do lado positivo. E do lado negativo nós também temos muitos que influenciam, né? Então nós temos aproveitar esses podcasts, interagir com o público, levar a verdade do evangelho para as pessoas, né? O evangelho da salvação, mas de um Deus que não vai nos cobrar nada para entrar. Não é por obras, como você disse. Porém, caminhar nesse caminho pode nos custar tudo, né? Pode nos custar tudo. Jesus disse que deixa tudo e siga-me. A maior evidência do encontro profundo com Cristo, a gente pode ver com o apóstolo Pedro, com Pedro na época. Ele estava precisando de peixe.
Sim. Jesus deu peixe para ele. Deu ou não deu? Sim. Mas quando ele recebeu o peixe e viu o que Jesus fez na vida dele, a Bíblia diz que ele deixou tudo. Deixou tudo. E Jesus pediu alguma coisa para ele? Não pediu nada. Quem tem um encontro profundo com Deus é mais ou menos isso que nós estávamos falando. É verdade. Você vê que aquilo lá é o maior tesouro da sua vida. Você vê que ele é a maior riqueza que você tem. Você vê que para ele, né, aquilo que ele pode te oferecer é secundário. Ele é primário em tudo. Né? Quando Jesus é tudo que você tem, você vai entender que ele é tudo que você precisa. Verdade. Bem colocado. Então eu acredito nisso. Cara. E pastor, você acha que a igreja ela deve se envolver na política? Pastor, acredito. Deve. A igreja ela não pode se omitir. Durante muitos anos, né, nós vivemos esse tabu, esse preconceito. A igreja foi, por muitos anos, ela se omitiu, né? Se omitiu. Os líderes tinham medo de falar, né? Hoje ainda tem, mas muito menos, né? Por causa da mídia. A mídia também expôs muitos líderes, né? Aproveitando o lado bom da mídia, que é muitas coisas boas. A mídia social, né? A mídia social. Hoje quebrou essa barreira, né? Hoje Sim. Um líder, ele fala assim, o líder lá, o líder tal, hoje o Malafaia fala, hoje o RR fala, hoje o Valdomiro fala, hoje, enfim, vários líderes no Brasil todo, hoje o Mário de Oliveira fala. Quer dizer, apoia. Por quê? Porque eu vejo, pastor, outro dia eu falei sobre a rainha Esther na igreja. Sim. A rainha Esther, ela viveu num período na Pérsia onde o povo judeu ele era escravo, foi levado escravo cativo, né? Sim. E ela também. E o rei Artaxerxes, se não me falha a memória, Sim. ele tinha uma rainha, que era a Vaste, né? Que não o tratou como devia, não reconheceu o seu reinado, e ele destituiu Vaste e chamou Sim. Esther para ser rainha, né? Foi feita uma eleição, né? Desde lá atrás foi feita, e os requisitos necessários, ele se agradou dela. Ela se tornou rainha e o seu povo, ele tinha um opressor, um homem chamado Hamã. Sim. Esse homem, ele disse assim para o rei, preste muita atenção nisso que é muito forte. Ele disse para o rei, existe um povo aqui, que são os judeus, que eles têm leis e costumes que nós não temos. E isso está dificultando, isso é um problema para nós. Certo. Faça uma lei, faça um decreto para exterminar todo esse povo. Para exterminar todo esse povo. Quando ele propôs isso para o rei imediatamente aceitou essa proposta dentro do palácio. Sim. Concorda? Aí entra a história, entra Mordecai. A Bíblia diz que Mordecai, ele fica sabendo dessa situação e conta para sua sobrinha, né, Esther, qual que era o plano de Hamã, o que era o projeto dele, e pede para Esther interceder pelo seu povo. E diz para ela no capítulo 4, me falha a memória, que ele disse assim, olha, talvez seja para esse tempo que Deus colocou você aqui no palácio. Talvez seja para esse tempo que interessante. Deus colocou você aqui no palácio. Cara, ela é muito atual. Sim. Né? E ela, imediatamente, ela disse assim, olha, ela disse que ela entrou na presença do rei com ousadia, intercedeu pelo rei e pelo povo e disse ao rei, intercedeu pelo povo. Onde que eu quero chegar, pastor? Na nossa vida política, na nossa vida, nós temos um reino, o reino de Deus. Mas nós vivemos num mundo aqui na terra. Sim. Com a cidadania terrena. Com leis. Com leis, né? Que somos obrigados a cumprir. Somos obrigados a submeter esses decretos e essas leis aqui da terra. Sim. Se o povo de Deus não defender os seus princípios e valores, se não tiver ninguém lá no palácio para interceder por eles, o que será de nós? Pessoas mas orientando o rei. Vão nos prejudicar. Né? Vão nos prejudicar. Vão nos prejudicar. E é o que estava acontecendo nessa situação. Eu vejo essa história. Quem é
o povo judeu hoje? Eu entendo que é a igreja. Sim. Aonde nós estamos vivendo? A Bíblia diz que nós não somos desse mundo, nós somos forasteiros nesse mundo. Sim. A nossa pátria é celestial. Mas enquanto nós estivermos neste mundo, nós temos que submeter às leis deste mundo e viver os princípios e valores que foram estabelecidos, né? As Sim. regras. Sim. O que acontece conosco? As nossas regras e valores e costumes, pastor, incomoda muita gente. Sim. Concorda? Incomoda. E de que forma que eles querem barrar isso? Através de leis. O diabo hoje não ataca só no terreiro, ele ataca por leis, ele ataca por, sabe, fazendo... É muito mais estratégico. É muito mais estratégico, calando o povo de Deus, matando a igreja. Porque quando se mata a igreja, se mata a família, se mata princípios, se mata valores familiares, você está matando uma sociedade. Sim. Estão destruindo crianças no berço, estão tirando a inocência das crianças hoje. Sim. Você vê hoje, Jesus disse assim, ó, não, deixai vir a mim os pequeninos, não vos embaraceis. Sim. Quantas crianças não estão embaraçadas hoje, pastor? No sentido, não sabe se é homem ou se é mulher, ideologia de gênero. Sim. Não é verdade? Trazendo uma dúvida no coração dessa criança, será que eu sou homem, será que eu sou mulher? Isso começa desde pequenininha essa influência, nas escolas. Um dia eu cheguei na minha filha chegou em mim e disse, pai, a professora mandou para mim um livro que tá aqui, meus 2 pais. E eu tive que ir lá conversar com a diretora para tirar aquilo ali da sala de aula, porque era o entendimento de que estava sendo colocado uma ideologia, estava colocando um pensamento que fere nossos princípios e valores. Sim. Então a política e a igreja, ela precisa estar junto, porque a igreja é o sal da terra, não podemos perder isso. O sal tem a finalidade, pastor, de purificar, né? Ela tem de conservar. Sim. Não é verdade? De cura. Se nós perdermos esse sentido, perdemos esses valores, do que nos resta daqui para frente? Então a igreja, ela precisa, e o meio político hoje, a igreja precisa estar inserida nisso. Precisa. A igreja cresceu, alguém precisa defender esse povo. Sim. Né? Alguém precisa influenciar o rei. Alguém precisa estar lá dentro do palácio para dizer para o governador. Hoje nós temos o governo do estado, algumas leis que foram barradas pelo governo do estado. Por quê? Porque teve homens de Deus que estavam lá dentro do palácio para influenciar, para tirar. Existem muitos projetos terríveis para destruir famílias, para destruir lares, sabe? Liberação do aborto, drogas, enfim. Quantas Isso coisas. eles fazem na surdina. no oculto, né? Ninguém sabe. É alguém que precisa estar lá para defender nós. Senão vai ser aprovado sem a gente nem saber. Nem saber. A gente só vai saber a hora que a gente começar a ver as consequências. As tragédias que já aconteceram, né? São coisas que já vêm vindo, né? Algumas leis que a gente... Era como se nós estivéssemos com nossos olhos vendados, sabe? É por isso que, entre outras coisas, que eu manifesto esse apoio claro, sabe? Sou conservador, sou de direita. No dia 7 de setembro do ano passado, nós fizemos uma passeata lá em Nova Fátima, sabe, declarando, nós somos de direita, somos conservadores, somos Sim. pessoas que defendem princípios e valores que nós não abrimos mão. E a política está inserida dentro do nosso contexto social, nós não podemos fugir disso. Né? Sim. Então você não é do PT? Graças a Deus, não. Graças a Deus, nem PT, nem PSOL. Assim, eu acho isso muito legal, porque entendendo esse conceito que você passou aqui, da importância, né, de ter representantes ali que vão nos defender, que vão interceder ali por nós, né, lutar por nós, pelos nossos direitos. Mas o que é interessante é que nós vivemos uma democracia. Eu tenho meu posicionamento, é meu direito ter meu posicionamento. Como eu já falei aqui numa conversa que eu tive com meu tio, hoje o candidato que mais tem a ver com o que eu penso, com o que eu defendo, com o que eu acredito, é o Bolsonaro. Sim. Né? Hoje é o Bolsonaro. Só que, cara, se você vota no Lula, ok. Sabe por quê, pastor? Porque não adianta brigar. Verdade. Pastor, não adianta. Porque quem vota no Lula... Vota no Lula. Rapaz, não muda.
Você pode falar pra ele que o Lula roubou, que fez isso, que fez aquilo, inocente, não sei o que, e não muda. E quem vota no Bolsonaro não muda também. Não muda. Tem alguns indecisos aí, mas, né, esses aí é bom a gente se posicionar pra ver se de alguma forma a gente consegue atrair gente pra defender aquilo que a gente pensa. Então a gente vive numa democracia. Eu sou contra, pastor, desprezar alguém por causa do voto dela, xingar ou agredir alguém por causa do voto dela. Esses dias eu vi, até porque nós não mudamos ninguém, pastor. Entendeu? Quem tem que mudar as pessoas é o Espírito Santo, é Deus. Nós temos o direito e o dever de manifestar a nossa opinião, se quiser o nosso voto. Isso é importante, eu acho também, como a gente falou do Nicolas, que é um jovem cristão, que ele se posiciona mesmo, enfrenta, combate. Isso é legal, eu gosto disso. Mas eu nunca vi ele atacando, xingando, agredindo alguém que pensa diferente. Ele vai dizer, igual eu tava falando com meu tio aqui, nós não podemos ter intolerância. Nenhum tipo de intolerância. Não podemos ter intolerância sexual, de agredir o outro porque ele tem uma sexualidade diferente, ou xingar, ou fazer qualquer outro tipo de coisa. Não podemos ter intolerância de futebolística de time. Eu vi briga de torcida, eu acho a coisa mais horrível do mundo. Você matar uma pessoa de pancada porque ela torce pro outro time. Verdade. Eu tenho o direito de ter meu time. Você torce pro Palmeiras, né? Flamengo, rapaz. Palmeiras. Tira o Palmeiras da minha frente, rapaz. Sabe? Eu torço pro Atlético Paranaense. Eu acho que o Atlético Paranaense vai ganhar do Flamengo. Você tá brincando? Você é atleticano, cara. Aqui, por que você está vermelho aqui atrás? Nossa, vai ser bom. Eu já sei pra quem que eu vou ligar depois da final. Ou pro bem ou pro mal. Se você não me ligar, pode ter certeza que eu vou te ligar. Pode ter certeza. Bom saber que tem um atleticano aqui. Então, eu tenho o direito de ter meu time. Tenho o direito de achar que o meu time é melhor que o teu. Mas não preciso te agredir, te desrespeitar por você torcer pro time rival do meu. Né? Cada um tem o seu pensamento. Assim também na religião. Lembra o pastor que foi lá e quebrou a imagem da Nossa Senhora lá? Coisa horrível. Né? Então, assim também na política. Acho que a pessoa tem o pensamento dela, ok. Eu discordo um pouquinho de ti, homem de Deus. Pode falar. Com relação a ninguém muda, quem é PT é PT. Eu vou dizer uma coisa por mim. Eu já votei no PT. Sim. Eu já defendi o PT. Sabe? Eu já defendi o Lula, né? Na sua essência de pensamento ideológico. Sim. A ideologia, não, porque é socialista e tal. Quando ele chegou, você apoiava ele. Exatamente. Você era um apoiador. Era um apoiador dele, entendeu? Mas aquela frase que o Bolsonaro sempre fala, conhecereis a verdade o libertará. Nós tínhamos um conceito falado pela boca do Lula. Sim. Hoje nós temos um conceito do socialismo muito mais aberto, muito mais abrangente do estrago do socialismo no mundo. Nós temos aqui nossos vizinhos venezuelanos, nós temos a Argentina que está passando por uma crise terrível, sabe? Nós temos a Nicarágua, então nós temos Cuba. Então nós crescemos sendo formados nas escolas muitas vezes a gostar do Che Guevara, mas nós não sabíamos. Adoutrinados, né? Adoutrinados pelo Che Guevara. Geralmente a maioria dos professores eles são apoiadores do PT porque há uma doutrinação. Há uma doutrinação desde da faculdade. Exatamente. Então, eu tenho um amigo pastor. As pessoas quebram isso, né? Tem um amigo pastor, o pastor Elton de Curitiba. Ele era militante do PT, tipo de partir pra briga mesmo, por causa do PT. Por causa do PT. Ele era militante. Então, mas realmente, eu me expressei errado. Eu acredito que a gente não muda as pessoas com intolerância. Sim, com intolerância não. Dessa forma você nunca vai mudar as pessoas. Brigando. Ferro e fogo, não. Xingando, agredindo. Você vai, como eu falei, a gente tem que expor mesmo o nosso posicionamento, se posicionar, mas nunca ser intolerante. Porque a intolerância ela não muda. Não muda, não. Ela não muda. Muito ela pelo revolta. Contrário, muito pelo contrário. Ela cria revolta e a pessoa pode até gostar. Ela pode até pensar, ele está certo, mas eu não vou dar o braço a torcer porque ele foi agressivo, intolerante, não soube... Me chamou de burro. Exato.
É ou não é? Pode chamar de boi, de vaca, de gado. Não pode chamar de boi. É verdade. Aí você vê, dos dois lados são intolerantes, né? Extremo, né? O lado do PT é intolerante, o lado do Bolsonaro é intolerante. Muita gente. Ontem ele participou de um podcast, o Bolsonaro, não sei se você viu. Podcast Collab, o nome. Foi com os maiores influentes aí do povo evangélico. Tava o Luciano Subirá. Eu não vi. Nossa, foi muito legal o papo. Vou procurar saber. Tava o Subirá, tava o Dudu Nunes, Teófilo Hayashi lá, tava Lumopídio, Felipe Vilela, tava o pessoal lá do Morada, quem mais? A Karina Bach, deixa eu ver se eu lembro, agora não tô lembrando se tinha mais alguém, mas perguntaram pra ele, Foi sabatinado. Foi legal o negócio, perguntaram pra ele, você se arrepende das coisas que você falou? Ele falou, me arrependo, não falaria de novo. Então, interessante, né? Legal, o Bolsonaro, ele tem evoluído bastante. Sim, né? É o normal do ser humano. E ele é muito autêntico, ele é muito verdadeiro. Isso atrai as pessoas. Ninguém fica chamando o cara, é mito, é um fanatismo. Não, é pela pessoa dele, pelo jeito rústico, né? Pelo jeito sincero, jeito que não enquadra na política que nós vivemos hoje. Ele é o que é, eu sou assim, cheguei assim. E se ele mudasse demais, as pessoas perderiam, né, a credibilidade, porque foi colocado lá com essa linha de pensamento, de ser um machado para quebrar esse sistema. Ele foi, sabe, ele veio com... E nós estamos vivendo um tempo interessante, pastor, que é um tempo de informação. Né? Antigamente não tinha, os jovens não se envolviam em política. Né? Hoje todo mundo está se envolvendo, porque a gente tem muita informação. Né? Então isso por um lado é muito bom. Hoje o pessoal sabe quem que são os juízes do STF. STF. Quando que a gente sabia disso? Cara, nem ligava, as pessoas nem se importavam com isso. É verdade. Hoje nós temos muitos deputados estaduais e federais que são pessoas que saíram da mídia, que é blogueiro, pessoas que conseguiram o seu público jovem. Sim. Né? Nós temos vários na Câmara dos Deputados que são jovens que a gente nunca viu falar, mas porque são relevantes no meio dos jovens, pessoas pensantes. Né? Tem um cara que eu gosto muito, que é o Coppola. Eu acho um cara que tem uma linha muito inteligente, um cara muito... Tem uma safra de muitos jovens novos, bons aí, né? Legal. Na política brasileira, que vai valer a pena. Show de bola. E pastor, e como é que está a Nova Fátima? Como é que está a igreja? Quais são os planos, os projetos? Nossos projetos de Nova Fátima, nós estamos lá há 13 anos, pastor. Completando agora, né? Estou aqui atrás do monitor aqui com a minha... Não quer aparecer? Minha parceira, pastora Vânia. Alguém que tem nos ajudado demais nesse ministério, né? Chegamos ali, nós não tínhamos ninguém, Giovanni. Você lembra? Não sei quando você chegou ainda já tinha gente, mas chegamos ali, abrimos a obra ali em Nova Fátima. Deus tem dado graça, crescimento, toda a honra e glória ao Senhor. Não foi fácil no começo, como não é fácil. A Bíblia diz que aquele que leva a sua semente, gemendo e chorando, né? Ali teve muito choro, muita batalha, muita perseverança, né? Mas Deus, entendo, pastor Giovanni, que cada um de nós, Deus nos forja de alguma forma, Deus nos coloca com algum propósito. Eu não posso esperar de você algo que Deus colocou para mim, e você não pode esperar algo de mim, algo que Deus colocou para você. Sim. Então, isso é importante, né? Não é, senão, se fosse assim, Jeremias seria o ser mais frustrado do mundo porque não ganhou uma multidão, né? Sim. Então, a gente tem que entender o nosso chamado, e eu entendo que o meu chamado pastoral ali, junto com a pastora Vânia, o tempo tem revelado, tem dado fruto, graças a Deus. Hoje nós temos pessoas na igreja, eu olho para a igreja, eu vejo, poxa vida, aquele ali era um ex-drogado, aquele ali era um ex-bêbado, aquele ali tinha problema na família. Eu vejo transformação de vidas, né? Eu vejo pessoas casando, eu vejo pessoas que, se talvez não estivessem na igreja, estariam perdidos, estariam frustrados, sabe? Então, tudo por causa do poder do Evangelho, o Evangelho que transforma vidas. Sim. E nesses 13 anos, eu digo que nós fizemos o cerco de Jericó,
em Nova Fátima. Você lembra? Nós estávamos num lugar, de repente já estávamos no outro. Você está lá? Não, não estou mais, já mudei, né? Nós mudamos 7, 8 vezes ali, né, pastor? 7 vezes ali em Nova Fátima, até a gente... hoje nós estamos localizados na rua Pedro Messias, 710, que é o prédio da igreja, né? Que há 4 anos nós estamos construindo. Prédio próprio. Que legal. Uma linda nave, igreja. Linda. Uma nave da igreja, você esteve lá, com salinha, com escritório, com banheiro, para uma acessibilidade, né? E tudo com a ajuda do povo da cidade, né? Nós sonhamos ali, chegamos ali, temos um projeto. E interessante que quando eu cheguei lá, nós estávamos furando buraco, o pessoal passou e falou assim, para que você vai fazer aí? O mercado? Eu falei, não, uma igreja. Mas para que uma igreja tão grande? Não tem ninguém. A igreja de vocês é pequenininha. Eu falei, é pequenininha hoje. Mas um dia Deus vai nos dar povo. E graças a Deus, Deus tem dado, né? Tem pessoas que têm, todo ano nós temos uma média de 10 batismos por ano, que não é pouca, né? Não é pouca gente, né? Meu Deus. A nível de Nova Fátima, né? Nossa, 10 batismos? 10 batismos por ano, é uma média que nós temos. E a gente está num processo de crescimento, agora de expansão da igreja. Agora nós vamos trabalhar não só a expansão do prédio, né? Nós estamos terminando o prédio agora e o nosso foco agora é trabalhar, ganhar e consolidar, né? Ganhar, Sim. Consolidar e enviar. Então nós estamos trabalhando com células, Hoje mesmo nós estávamos com a nossa escola de líder. Temos na segunda-feira um projeto chamado Casa de Obed-Edom, que nós estamos fazendo no final do ano, setembro, outubro e novembro. Legal. Deus, a arca de Deus ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses e Deus abençoou Obed-Edom em tudo. E eu vejo que Deus se renova, Deus não muda. Sim. Deus, hoje nós temos uma aliança com Deus através de Jesus Cristo. O que nós levamos para as pessoas hoje, quem é a nossa aliança? Jesus Cristo. Jesus Cristo dentro de uma família, dentro de uma casa, pastor Giovanni, transforma vidas, Sim. transforma lares. Essa é a certeza que nós temos. Eu sou transformado por isso, a minha esposa é transformada por isso, né? Nós, há 30 anos atrás, nosso pai na fé, o pastor Claudemir, o pastor Elisete, investiu, acreditou em nós, quando nós não tínhamos possibilidade alguma, né? E Deus, usando aquele casal, nos chamou para o ministério e estamos ali há 13 anos e, graças a Deus, honrado, as pessoas gostam de nós dentro daquela cidade, temos um bom testemunho, graças a Deus, dentro da cidade, né? Um bom nome, que eu acho muito importante, né? Para uma longevidade também dentro da cidade. E Deus tem abençoado, eu acho que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Você esteve Amém. Lá, estamos com um projeto novo para os jovens também e vamos ganhar a Nova Fátima, né? Fazer a nossa parcela ali. Temos somos presidente do conselho de pastores da nossa cidade, nos damos muito bem, me dou muito bem com o padre Sidney, muito, muito amigo nosso. Sim. Inclusive faz academia junto comigo, parceiro. Que legal. Os pastores evangélicos da cidade se dão super bem com a gente, graças a Deus. Temos livre acesso também, me dou muito bem com prefeitos, vereadores, enfim. Estamos vivendo um tempo muito gostoso em Nova Fátima. Passamos muita luta e passamos até hoje. Sim. Mas hoje estamos vivendo um tempo novo. Um tempo novo, um tempo de frutos na cidade. Que legal. Que benção, pastor. E é uma alegria muito grande receber você aqui. Para nós é um prazer, cara. Eu fiquei sabendo que você está com uns planos aí, talvez. Não sei se vai ou não vai, mas... Não, se as coisas se encaminharem por aqui, eu não vou não. Não vai não, tomara que fique. Estamos torcendo para isso. A não ser que Deus dê uma outra direção. Estamos torcendo para isso, sabe? Você tem um ministério, você tem um chamado de Deus, a unção de Deus está sobre a sua vida. Amém. Aquilo que você fez, Nova Fátima, voltando naquele assunto, né? É algo sobrenatural de Deus, da parte de Deus. Deus usou você lá. Amém. Eu creio que você eu chamo lá no meio dos pastores, conheci um menino aqui, chamo você de menino lá.
o menino Giovanni, os pastores mais novos, que agora me tornei o ancião lá, né? Eu e a pastora somos mais velhos, né? Só perdemos para o pastor Alex. Sim. Então, a gente sempre menciona o seu nome e aquilo que Deus fez através da sua vida. Amém. Você tinha um lema, e eu digo para as pessoas, eu nunca vi um cara pegar alcoólatra, drogado e levar para sua casa e praticamente dar sua cama para os caras. Os caras assaltavam você, levavam teu dinheiro, depois você falava assim... Eu falava, Giovanni, não faça mais isso, cara. Lembra? É. Daí ele falava assim, pastor, eu vou fazer de novo. Nossa. Se precisar, eu vou fazer de novo. Sei. Eu vou fazer de novo. Eu falei, cara, eu nunca vi um amor assim. Um amor que era... né? E Deus sempre suprindo, uma dependência do suprimento de Deus na sua vida que estimulava nós. Você me ajudou no Ministério Nova Fátima nesses 2 anos, porque você passou a ser para mim também, pastor Giovanni, um estímulo de fé, de dependência. Porque você teve um tempo em Nova Fátima, você viveu numa inteira dependência de Deus. Verdade. Não tinha salário, não tinha, né? Então, nos estimulou, sabe? E aprendi muito contigo. Apesar de ser mais velho que você, o aprender não tem idade, né? Você pode aprender até com uma criança. É verdade. E eu aprendi com um homem de Deus que tem um amor enorme. Sou muito grato por ser seu amigo e que Deus abençoe esse projeto seu novo. Muito lindo o teu estúdio, muito lindo o seu trabalho. Você é um cara inovador, você é um cara para frente. E o desejo do nosso coração, da Igreja de Nova Fátima, é que você cresça, permaneça por aqui e abençoe muitas pessoas. Esse instrumento aqui vai alcançar muitos lares, muitas pessoas vão vir aqui, vai chegar em muitas casas, muitas pessoas vão ser edificadas. Que Deus te abençoe, cara. Você, sua esposa, seus filhos, seu pai, que Deus te dê graça em tudo. Amém. Obrigado, pastor, pelas palavras que... É bênção para nós. Que Deus abençoe muito sua vida também, sua casa, seu ministério. Amém. E assim, nós vamos ter mais conversa igual essa. Pô, legal. Né? Você é praticamente o primeiro que está vindo aqui. Será sempre uma honra e um prazer estar com você. É sempre muito gostoso estar perto de você, pela pessoa que você pela vida de Deus que você leva, tá bom? Amém. A vida com Deus, tá bom? Amém, você é um cara para frente. Obrigado. Deus te abençoe teu projeto. Amém. Obrigado. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, do nosso bate-papo. Espero que você tenha aprendido, pelo menos entendido um pouco sobre o posicionamento, sobre graça, transformação, sobre tudo que a gente falou aqui. Você pode depois assistir de novo, se você não entendeu algum assunto. Mas eu quero pedir para você se inscrever nesse canal, não se esquece. Quero pedir para você compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se você quiser fazer cortes pequenos também sobre alguns assuntos e lançar aí nas redes sociais, fique à vontade. Vamos divulgar e tamo junto. Pastor, quer deixar uma última palavra? Fique à vontade. Quero deixar meu agradecimento, quero agradecer a Deus, agradecer pela vida, pela oportunidade que Ele nos dá de estar levando o seu evangelho às pessoas. Esse chamado que Deus nos deu é uma alegria no nosso coração. Deus nos fez com propósito. Você que nos ouve nesta hora, Deus te fez com propósito. Deus não fez você para depois descobrir o que Ele iria fazer com você. Você é resposta para algo. Deus, quando fez você, quando você veio ao mundo, você não veio para ser uma experiência, se ia dar certo ou não. Deus fez você com um propósito e já deu certo. Tudo que existe tem um propósito. Esse celular que está aqui, ele existe com propósito. Deus criou com propósito. Então, ao assistir esse podcast, ao assistir esses vídeos, entenda, Deus tem propósito na sua vida. Esse áudio, esse vídeo não está chegando por acaso na sua casa e na sua presença. Deus tem algo muito especial para a sua família, para a sua vida. Que Deus te abençoe. Esse é o meu recado a você que nos ouve nesta hora. Deus te abençoe. Deus tem propósito em você. E pastor Giovanni, muito obrigado, muito grato mesmo por ser o primeiro a estar aqui, pela consideração que você tem por mim. Você é um parceiro, um amigo que a gente tem no ministério e na vida.
tá bom, cara? Amém. Você é um parceirão mesmo. E quero agradecer a minha esposa que está aqui junto conosco, né? Essa aqui é uma guerreira, essa aqui amo de paixão. Deus colocou do meu lado e disse assim, ó, cuida dela, né? E eu tenho que cuidar, Que porque benção. é um, né? E a minha filha, a Lorena, a igreja em Nova Fátima, a membresia em Nova Fátima, a igreja quadrangular do qual eu sou pastor, minha liderança, a todos que estão nos ouvindo, Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Amém, pessoal. E até mais.